oradora que representa o 8º período matutino. Letícia Melo dos Reis. Letícia Melo dos Reis. Ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, e até mesmo ingênua. Então por que a prisão? Porque a liberdade ofende. É com essa citação da aclamada escritora Clarice Lispector que cumprimento a excelentíssima banca, as autoridades aqui presentes, corpo docente e discente da Faculdade Cenecista de Varginha, amigos e familiares, com uma boa noite. Decreto-Lei 2.848 de 1940, Código Penal Brasileiro. Mais precisamente em seu artigo 213, encontra-se tipificado como crime de estupro constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Logo após, em seu artigo 217-A, incluído pela Lei 12.015 de 2009, instituiu como crime de estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Ainda, em seu inciso 1º, afirma categoricamente que incorrerá na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Lei 8.072 de 1990, Lei dos Crimes Hediondos, em seu artigo 1º, inciso 5º, considera o estupro como um crime hediondo. Senhores, no conceito de Damásio de Jesus, crimes hediondos são delitos repugnantes, sórdidos, decorrentes de condutas que, pela forma de execução ou pela gravidade objetiva dos resultados, causam intensa repulsa. Percebam, meus caros, que há no ordenamento jurídico esforços legislativos que buscam coibir a ação dos agressores à prática dos crimes sexuais. Contudo, apesar de tais empenhos, eis que, arraigada nas entranhas sociais, encontra-se a chamada cultura do estupro, responsável por normalizar e absolver a conduta do agente, responsabilizando de alguma forma a vítima pelo crime o qual ela sofreu. Segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos os anos, cerca de 50 mil pessoas são estupradas no Brasil. Contudo, meus caros, este número não corresponde à realidade. Isso porque o estupro é um dos crimes mais subnotificados que existem. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estima que este número corresponda a apenas 10% dos casos ocorridos. Senhoras e senhores, os números são baixos. São baixos porque há uma conduta contumaz que cerca o estupro: o silêncio. Vítimas deixam de denunciar seus agressores por medo das retaliações sociais. Policiais não investigam as acusações e famílias insistem em ignorar os pedidos de ajuda. Essas atitudes direcionam a uma desprezível realidade. 90% dos casos de violência sexual jamais serão conhecidos e, por conseguinte, seus agentes jamais serão devidamente punidos. Meus caros, apesar de considerarmos o estupro como um crime cruel e repugnante, trata-se de um delito no qual a vítima é, em muitos casos, julgada juntamente com o seu agressor. O que ela estava vestindo? Ela estava andando sozinha à noite?
Ela não deveria ter se embriagado daquela maneira. Ela deveria ter sido mais cuidadosa. Ela provavelmente o provocou. Estes comentários, meus caros, são rotineiramente ouvidos por quem sofreu essa violência. Mulheres relatam como são recebidas com desconfiança quando resolvem expor a situação a alguém. Observação como estas surgem de amigos, familiares, policiais, médicos e advogados. Caros presentes, a lastimável situação não se encerra por aqui. Quando as vítimas resolvem denunciar essas agressões, estas enfrentam enormes constrangimentos, tão invasivos e humilhantes quanto a própria violência sexual. De prelúdio, ao dirigir-se à delegacia a fim de prestar o depoimento, o ofendido poderá deparar-se com profissionais não qualificados para atender as vítimas e que farão perguntas e insinuações impertinentes que terminarão por culpabilizar essa vítima. Em seguida, é encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização do exame pericial. Neste procedimento, o médico legista vasculha todo o corpo da vítima em busca de algo que possa incriminar alguém, além de examinar se há lacerações e feridas. Depois de todo este constrangimento, a vítima ainda corre o risco de não ter o seu caso levado a julgamento. Se esta afirmar que sofreu a violência por parte de um conhecido, seja um amigo, um namorado ou um marido, é quase certo que seu caso não irá adiante. Senhores, digo-lhes ainda que há um mito acerca do estupro. No imaginário popular, este crime é cometido por malfeitores, armados e encapuzados, que perambulam pelas vielas escuras em busca de uma vítima em potencial. Contudo, isso não corresponde à realidade. Segundo o Ministério Público, 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes até os 17 anos. E a maior parte delas foram violentadas dentro de suas próprias casas e por pessoas de sua confiança, como padrastos, tios, avós e amigos da família. Questiono a todos vocês, caros presentes, estavam essas crianças e adolescentes sozinhos à noite em ruas escuras? Estavam essas crianças inconscientes ou embriagadas? Estavam estas crianças se insinuando para os agressores? Seria então a vítima, em especial a mulher, a responsável por um crime que ela própria sofreu? De fato, e novamente, senhores, esses crimes ocorrem, em sua maioria, dentro do íntimo de lares, em festas ou após encontros, até no meio de relações que começaram consensuais e tornaram-se violentos, e são cometidos por agressores muitas vezes conhecidos da vítima. E além disso, nem de longe possuem o perfil de estupradores. A lógica é perversa, senhores. São milhares de vítimas, incapazes de se defender, incapacitadas de denunciar. É fato, meus caros, que todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, possuem a sua liberdade sexual inviolável, dispondo livremente de seu corpo. E tal liberdade não é e nunca deverá ser tolhida por qualquer argumento, seja sobre as vestes, comportamento ou qualquer situação em que a vítima está enquadrada. Indago-lhes finalmente, caros pais, mães e mestres aqui presentes, continuaremos a negligenciar os casos de violência, expondo nossas mulheres e crianças ao perigo de se tornarem próximas vítimas? O que será transmitido aos nossos filhos e filhas daqui em diante? Que a mulher deverá se dar ao respeito ou ela deverá ser respeitada? E quanto às nossas crianças? Continuarão a ser violentadas dentro de suas casas, onde elas deveriam receber proteção, afeto, educação e respeito? Deixo aqui, senhores, um apelo para a mudança. Uma boa noite e meu muito obrigada.